Olá, eu sou a educadora e psicóloga Anabela, e esse é o segundo vídeo, então, de um tema muito interessante, né, que nós estamos abordando, que fala sobre o construto do normal e do patológico, né, e sobre o que estaria, então, para essa condição da normalidade. No último vídeo, a gente entendeu um pouquinho sobre essa, enfim, descontinuidade, né, do que estaria para o normal e para o patológico, e compreendemos também essa função do valor, né, do sentido que damos para aquilo que é comum, né. E aí aqui, gente, eu trago, na verdade, uma citação, né, realizada num texto da Zétula, que é incrível, que é o referencial, então, que eu estou utilizando para a construção desses vídeos, e aí eu começo já trazendo uma palavra, vamos dizer assim, um termo muito utilizado na psicologia, e que acredito que aos pouquinhos a gente consegue traduzir e trazer, então, para as outras tantas áreas do conhecimento, né? Que é o sujeito biopsicossocial. Não sei se vocês já ouviram isso, mas quando falamos sobre o sujeito biopsicossocial, nós estamos falando sobre o sujeito humano, né? Nesse momento, nesse recorte, né? Espaço-tempo. Muito bem. O sujeito biopsicossocial seria, então, um sujeito bio. Ele é participante da comunidade humana, né? Ele é um organismo, ok? Espécie humana, Homo sapiens. E ele é participante de um campo fenomênico muito maior, que é ser humano, né, que é a comunidade humana. E isso fala, então, sobre o sujeito enquanto organismo, sistemas, gente, tudo aquilo lá, órgãos, né, toda essa questão que estaria para anatomia e fisiologia, né, de ser humano, nesse momento, por exemplo, que a gente está falando tanto sobre biossegurança, né, sobre a possibilidade, então, vivenciando aí essa questão do evento pandêmico. Então, o que seria, né, o sujeito bio? Todas essas condições que estariam para a saúde, onde a gente não divide mais saúde do corpo e da mente, mas que estariam para essa condição total, né, do sujeito enquanto organismo inserido na comunidade humana. Psico, porque ele é um sujeito, então, dotado, né, de um aparelho psíquico, durante a existência dele, ou seja, atravessando esses tantos grupos sociais onde ele esteve inserido, ele desenvolveu aspectos variáveis específicas que estarão, então, para o eu, né, para o sujeito, para o que estaria lá, né, como bem citado por Schultz, o que estaria para a subjetividade do sujeito. Isso fala sobre o desenvolvimento das habilidades específicas de cada um de nós, isso fala sobre as nossas tantas singularidades, isso fala sobre os tantos eventos, acontecimentos, fenômenos que vivenciamos e a forma como vivenciamos, o que aprendemos com tudo isso. Isso estaria, né, nas tantas abordagens explicado através de palavras ou termos diferenciados, a matriz identitária, né, ou a matriz de identidade, a estrutura clínica, enfim, né, nós podemos, estruturas de personalidade, a gente pode falar aqui bastante sobre isso. Mas o importante aqui, nesse vídeo especificamente, é entender que quando falamos sobre normal e patológico, estamos falando sobre esse construto de valor, né? E aí aqui, ó, esse juízo de valor não pode ser universalizado, então. Por quê? Transformado numa norma a ser seguida por todo mundo, sob o risco de cairmos num regime normatizante, estigmatizante, ou seja, a norma acabaria, né, ganhando um sentido disciplinar, de padronização do comportamento, dos corpos, né, dos comportamentos, a serem seguidos, sendo anormais os que desviariam desse padrão. Então, aqui tem palavras muito legais para pensar o que estaria para o lugar da normalidade, do normal. Primeiro, o normal, então, estaria para o comum, aquilo que seria mais comum na comunidade onde eu estou inserido, né? Nesse momento a gente ainda vivencia muito esse locus macro, né? Que seria então desse sistema humano social maior, internacionalizado, enfim, ou enfim, meso, né? Ou seja, o teu país. Então a forma como a gente entende, por exemplo, as políticas públicas de saúde mental e o que estaria para esse construto de normalidade, mas ainda bem, né? A partir aí de muitas conferências, muitas resoluções, enfim, né, a questão mesmo dos direitos humanos, hoje entendemos que aquilo que está para o comum, né, para aquilo que é, enfim, realizado na comunidade humana, enfim, brasileira, não necessariamente estará para o comum realizado em uma outra comunidade, em um outro país. Nós vivemos em um país continental, né? Neste país, nós vivenciamos as nossas tantas possibilidades identitárias de grupo social
de formas muito distintas. Então, o que eu considero, por exemplo, um ritual de final de domingo, né, com a minha família aqui no sul do Brasil, pode não ser o mesmo ritual no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte. Isso somente dentro de uma comunidade macro, né, que seria a comunidade nacional brasileira. Então, como é que eu posso dizer que existe apenas uma forma de ser normal? Ou seja, um jeitinho somente de ser comum, né? Então, o comum já não daria muito bem para ser utilizado dentro desse espectro, ou de ser utilizado como um princípio de normalidade, né? A gente cai aqui numa furada complicada. Muito bem. Para além disso, a gente bem sabe, o normal é muito utilizado a partir de um viés radical, ou seja, a partir da norma. Né? O normal é aquilo que foi normatizado. Então, o corpo feminino foi normatizado de um jeito, o corpo masculino foi normatizado de outro jeito. O corpo da criança, o corpo do idoso, o corpo do adulto, né? A fala, né? Então, a fala, por exemplo, dos sujeitos que estão em determinada instituição é normatizada de um jeito, em outro lugar de outra forma. É normatizado que nós vamos nos comportar, sei lá, num churrasco de domingo de um jeito e numa reunião de trabalho de outro, ok? Normatizações ocorrerão. Agora, essa regulamentação, né? Essa utilização da norma para, em muitos momentos, a castração, a coerção, regimentos de valor que prejudicarão os sujeitos. Será mesmo também que a gente pode utilizar, então, a norma para falar sobre normalidade? Também acho que aqui a gente cai numa furada, né? Porque, de novo, isso fala sobre estigmatização, sobre punição, sobre o prejuízo a muitos sujeitos, né? Nós estamos vivendo um momento que a gente está refletindo muito sobre isso. E olha lá, a norma, o normal como regime disciplinar. É normal ser assim, menino? É normal ser assim, menina? Né? É normal ser desse jeito e não é normal ser do outro jeito. Por quê? Que é o que hoje em dia a gente vivencia muito com as crianças, né, com os adolescentes. Por que não é normal ser assim? Né? E por quê? Como é que a gente chegou nesse construto do que seria o normal para alcançar a regulamentação dos sujeitos, né? Gente, nós somos sujeitos que vivenciamos na sociedade um monte de instituições. Cada uma dessas instituições tem os seus muitos instituídos, ou seja, as normas, as regras, as crenças e os valores. E muitos destes são sim, e foram e são muito importantes, inclusive, para a gente conseguir organizar a nossa sociedade, a nossa comunidade humana. Agora, essas tantas normas precisam, vamos dizer assim, não causar prejuízo aos sujeitos, né? Ou seja, nós, por isso as políticas públicas, né? Nós hoje somos sujeitos que podemos falar sobre aquilo que nos é de desejo e principalmente nós hoje somos sujeitos que podemos nos empoderar, vamos dizer assim, das possibilidades que farão, que não me farão mal. Né? E principalmente pensando ao mesmo tempo em um sentido de eu, né? Eu vou dar outra aula, a gente vai ter uma outra conversa sobre isso, sobre o que é o sujeito, sobre o que é o grupo, sobre o que é a comunidade e sobre o que é a instituição e sobre o que é a sociedade. Nós atravessamos todos esses lugares a partir também das regulamentações, aí a questão olha da norma. Agora, será que essas tantas regras normatizantes, além de muito cansativas em determinado ponto, também não acabam por cercear, né, as tantas possibilidades aí que teríamos de aprendizagem, de desenvolvimento, né? Olha lá, a ser seguido, né, sendo anormais aqueles que desviam do padrão. E por muito tempo a gente entendeu assim, né, então que o construto de normalidade estaria para, ou melhor, de anormalidade. Anormal seria aquele que é, né, entendido como desviante do padrão. Se você se desvia do padrão, então você seria anormal, você seria doente, né? O louco, tido como louco. E ainda bem, depois de muito tempo, a gente ainda continua aí nessa luta, tentando construir sempre lugares, espaços para falar sobre isso,
Hoje a gente entende que não, né? Que existem sim muitas formas de desvio de padrões, ok? E esses tantos desvios de padrões podem inclusive ser muito benéficos para a sociedade, inclusive para pensarmos outras tantas formas de nos relacionarmos, porque algumas das formas como nós nos relacionávamos até pouco tempo atrás não eram mais funcionais para a sociedade, para a comunidade humana, ok? Vou cortar o vídeo aqui e a gente continua no vídeo que vem.